Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. E aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bom, pessoal? Espero que tenham passado bem essa semana, apesar das notícias que têm sido bombardeadas por todos os lados sobre, claro, o que não poderia deixar de ser o tema do episódio dessa semana, que é o conflito entre Israel e o Hamas, mais especificamente, para não cairmos naquela ideia de que é a Palestina como um todo. Nesse episódio, justamente, vamos explicar o que é a Palestina, o que é o Hamas, o que é o Fatah, o que é o OLP, o que é um kibbutz, e por que o Danilo continua torcendo pro Palmeiras, porque a gente não entende isso até os dias de hoje. Mas, piadinhas à parte, como já mencionei esta pessoa, vou passar a bola então para o meu lado esquerdo virtual e depois para o meu outro lado esquerdo virtual, o nosso convidado de hoje, que é um velho conhecido da casa. Para os nossos ouvintes mais antigos, devem reconhecer a voz dele. Mas enfim, vamos por partes. Como é que vai o meu castro amigo Danilo Sanfelice? Uma voz muito sexy, né, do Thiago. As pessoas gostam também da voz do Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Estou muito bem. Eu agora tô indo dormir todo dia, tipo, 4 da manhã, pra acordar às 7, às vezes 6h30. Porque eu absolutamente viciei nos livros do Harry Potter. Virei um nerdola. E, sério, assim, eu não tenho disciplina pra não parar de ler, para parar de ler, tá? Então eu tô parecendo um zumbi, assim, não consigo fazer mais. Eu vou bocejar umas 50 vezes aqui durante a minha fala. Tirando isso, tô ótimo. Tirando o Palmeiras também, tô ótimo. E bom, como o Danilo já deu o spoiler, o nosso convidado é o Thiago de Souza, um dos membros fundadores deste podcast. Como é que vai, Thiago? Quanto tempo? Um bom filho a casa sempre torna. Como é que está, meu amigo? Estou muito, muito feliz. Ainda estou comemorando o título do meu time da Copa do Brasil, né? Sou São Paulino, então estou feliz. Acho que aqui da capital de São Paulo sou o mais feliz, sem sombra de dúvida. Aí eu queria falar aqui, ó, já vou começar com polêmica já, hein? A criadora de Harry Potter é transfóbica. Pronto, comecei. Mas isso já é notícia velha, todo mundo já tá careca de saber. E há quem defenda, há quem não defenda. Mas enfim, não vamos entrar nessa polêmica, porque a polêmica que nós vamos entrar hoje é muito maior e de níveis globais. Como eu havia dito, é o conflito Israel-Palestina. Só para ter uma pequena ideia para os nossos ouvintes, no dia 7 de outubro deste ano, Hamas lançou uma grande ofensiva contra o Estado de Israel, em proporções nunca antes vistas, desde que nós temos conhecimento dos anos 80, dos conflitos que o Hamas sempre entrou com Israel, né? Eu acho que foi um choque para todos, tanto do ponto de vista militar, como do ponto de vista humanitário, seja qual lado que você acha o certo, porque infelizmente nesse tipo de discussão vai ter essa questão de um viés ideológico, sendo pró-Palestina ou pró-Israel. Fato é que já chegamos nas quase, acho que se não me engano, 2.000 mortes no dia, vamos falar até o dia de hoje. Desculpe, correção. São 2.700 mortes, sendo destas 1.400 do lado palestino e 1.300 do lado de Israel. Fontes do G1 e datado do dia de hoje, dia 12 de outubro, né? Bem, o episódio de hoje, como vocês já puderam perceber, vai ter um formato um pouquinho diferente do habitual. Vamos passar pelas questões mais factuais sobre este conflito atual. Também, claro, como somos 3 historiadores, vamos fazer análises históricas e vamos relembrar episódios que foram importantes e peças fundamentais para conseguirmos também entender o contexto atual, para, além, claro, análises sobre a questão de como a mídia, principalmente ocidental, abordou esse tema, como, por exemplo, até questões de nomenclatura, nomes diferentes quando um é morto e outro quando é assassinado, dependendo do lado de qual a mídia está, evidentemente. E, claro, vamos, como eu havia dito, fazer
as distinções entre as nomenclaturas das organizações políticas do Hamas, de Israel e por assim e diante. Meus queridos, algum comentário que vocês queiram fazer? Danilo, por favor, você que já levantou aqui a mão. Então, só para lembrar que a gente tem um episódio sobre a questão de Palestina e Israel, datado de 31 de maio de 2021. Esse episódio a gente fez um contexto histórico bem amplo, assim, bem do início. Então são enfoques um pouco diferentes. Hoje o enfoque é mais contemporâneo, digamos assim. E naquele episódio, até seria bom para os ouvintes escutarem aquele episódio, para quem não escutou ainda, para ter uma introdução ao tema. Assim. Hoje vai ser um pouco mais focado em algumas questões que o Fábio falou. Só isso. Bem, no caso, eu até estava relembrando este episódio em questão. Foi um dos primeiros episódios que eu participei do Entre Prosas e Divagações. Acho que foi, como posso dizer, meu episódio debutante, por assim dizer, que é de um tema que eu sempre gostei muito, que é o conflito Israel e Palestina. Contudo, só fazer um pequeno aviso, né, por assim dizer, que esse áudio o áudio tá um pouquinho ruim. Ficou um pouquinho ruim naquela gravação, não me lembro exatamente o que aconteceu, mas, né, são coisas, ossos do ofício, crescemos, evoluímos. Hoje os nossos respectivos áudios, as nossas respectivas tratamentos de som já são muito melhores do que daquela época. E para aqueles que querem relembrar esse episódio, como o Danilo bem falou, é um episódio que tem um prazo de validade, porque foi um conflito específico entre o Hamas e a Israel. É o episódio 56, né? Como eu disse, já está um pouquinho defasado devido ao tempo que já se passou, né? Pra você ter ideia, naquele conflito, nós falamos muito do Domo de Ferro, que teve um grande efeito naquela época. Hoje, o Domo de Ferro falhou. Mas, enfim, sem mais delongas e divagações, vamos então para o nosso primeiro bloco, onde trataremos sobre as questões mais factuais deste episódio. E bem, pessoal, vamos então começar com este primeiro bloco. No caso, vamos passar sobre as questões mais factuais, né, sobre o conflito. Vamos passar pela ordem cronológica. Bem, pessoal, no dia 7 de setembro, às 6 horas e 35 minutos do horário local em Israel, ou seja, acho que foi por volta de 1 ou 2 da manhã no horário oficial de Brasília, o Hamas lançou a sua primeira ofensiva com um discurso do Mohammed Deif, que é o líder militar do braço militar, melhor dizendo, do grupo do Hamas, onde ele declarou a Operação Al-Aqsa, que, para quem não sabe, Al-Aqsa é a principal mesquita, né, que se encontra em Jerusalém, aquela famosa com a cúpula dourada, né, que justamente relembra aquele conflito que nós havíamos mencionado com as ocupações do governo israelense sobre esta região. Ele disse que o inimigo entenderia e que seria destruído num piscar de olhos e que seu final estaria próximo. E que a ocupação palestina sobre os assentamentos teriam seu fim. Às 7 da manhã, eles chegaram ao acampamento do Festival de Música Supernova, aquela mais conhecida como ser criada pelo pai do... Como é que se chama agora? Desculpa. O Alok, né? Que é o criador também do Universo Paralelo, que é muito perto do kibbutz de Reim, um dos primeiros alvos que foram ocupados pelo Hamas. Este festival contava com a participação de 3.000 a 5.000 pessoas, mais ou menos, sendo destas já confirmadas 260 mortes e outros que foram levados enquanto reféns ou prisioneiros de guerra. Nas 7h40 da manhã, o Serviço de Defesa, as Forças de Defesa israelitas anunciaram que militantes do Hamas haviam entrado na parte sul e chegaram a sequestrar residentes na região da cidade de Sderot. Imagino eu que meu hebraico deve estar muito mal. E às 8h15 da manhã, as sirenes tocaram em cidades como Jerusalém e Tel Aviv. Ondas de foguete foram lançadas às 8h23
E Israel declarou estado de guerra, ou seja, declarou guerra legítima, com isso dando poderes de emergência ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como, por exemplo, a convocação das tropas reservistas. Sobre mais especificamente essa onda de foguetes que foi lançada, e isso é um fator muito importante de ser ressaltado, pois, segundo o Hamas, foi por torno de 5.000 foguetes lançados simultaneamente. Já do lado de Israel foram contabilizados de 2.500 a 3.000 foguetes. E isso vai ser uma questão que vão poder observar muito ao longo deste episódio. Vamos sempre ter que citar fontes do Hamas e fontes israelenses, por assim dizer, porque, né, nunca vão ser números oficiais, números certeiros, né? Pelo menos ainda neste primeiro início nesse primeiro estágio de conflito que nós estamos observando. Uma questão muito importante para se ressaltar sobre a questão dos foguetes foi o aumento expressivo de números de foguetes lançados comparado com os demais conflitos que nós pudemos observar nos últimos anos entre Hamas e Israel. O Hamas sempre lançava, na média de quando muito, centenas de foguetes, sendo estes sempre interceptados pelo famoso Domo de Ferro, que é um sistema de defesa israelense criado e planejado pelos próprios, onde se criava, né, uma ideia de uma cúpula de ferro onde os foguetes nunca atingiam. Eles sempre conseguiam rastrear e abater os foguetes antes de atingirem alvos civis. Contudo, devido à grande proporção, o grande número de foguetes lançados, o Domo de Ferro falhou. Claro que, evidentemente, eles conseguiram pegar foguetes e outros, mas devido à grande quantidade, eles não conseguiam interceptar todos os foguetes. E isso já demonstrou uma grande falha no serviço militar israelense. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante mencionar, é que, no caso, uma outra falha que é muito importante de ser ressaltada foi justamente a falha de inteligência israelense. Para quem não sabe, Israel é conhecida como um dos melhores serviços de inteligência do mundo. Tem o maior orçamento a níveis globais, claro, em questão PIB per capita, mas boa parte do seu orçamento vai para os serviços como o Mossad, justamente para evitar esse tipo de conflitos. Como historiadores, eu peço desculpas, vou me deleitar um pouco mais sobre essa pequena análise. Nós temos o caso famoso da Guerra de Yom Kippur, que já havia sido detectada pelos serviços de inteligência e também foi alvo de críticas por parte da população israelense ao governo da então primeira-ministra Golda Meir, que, como havia sido detectado essa possível investida militar, eles somente alocaram metade das forças reservistas, e não a sua totalidade, levando um conflito um pouco mais duradouro do que era suposto e levando a um maior número de mortes. Spoilers, Israel ganhou, né? Mas, enfim, já nesses primeiros dois atos, nós conseguimos perceber que houve falhas sem precedentes, tanto da questão militar, como em questão de defesa israelenses, como questões de inteligência também. Há quem diga que os serviços israelenses de inteligência conseguiram sim prever essa movimentação estranha por parte do Egito. O Egito alertou Israel de que haveria talvez uma possível incursão por parte do Hamas, mas Israel ou deixou passar por questões de achar que não seria importante, ou até mesmo para que o conflito acontecesse para agir de má fé e que pudesse, claro, ter uma reação militar muito mais forte e, claro, muito menos sem, vamos dizer assim, respeitar os direitos humanos, né? Caso isso venha a se tornar verdade, o que não podemos afirmar, evidentemente, mostra que Israel pode ter sido agido de má fé. Entretanto, retornando então para a ordem cronológica, ainda no dia 7, às 8h15, as primeiras sirenes tocaram em Jerusalém e em Tel Aviv. Às 8h23, ondas de foguetes continuaram a sobrevoar Israel,
fazendo que declarasse guerra e novamente ativasse as suas forças militares reservistas. Às 8h34, Israel anuncia uma operação para retomar os territórios ocupados pelo Hamas, e às 10h47 as primeiras forças israelenses mandam foguetes com direção a Gaza. Já às 11h35 da manhã, horário local, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para os íntimos Bibi, faz seu primeiro discurso oficial de Estado através da plataforma X, ou antigo Twitter, declarando oficialmente, então, a guerra contra o Hamas. Já às 12h21 da tarde, as forças de defesa israelenses começam com uma operação para libertar as primeiras cidades, não só territórios, mas sim cidades, e lançando e também foi constatado que as ordens do Hamas de lançar mais 1.200 foguetes desde Gaza a território palestino. Se eu der uma gaguejada aqui, pessoal, peço desculpa porque eu estou lendo em inglês, tendo que traduzir simultaneamente em português. Então, às vezes, minha cabeça dá um pouco de uma embaralhada no cérebro e, né, assim, nós falamos inglês, mas nós não é tão inteligente assim. Peço já desculpas adiantado. Tem que falar que às vezes tem alguma expressão, alguma palavra que não tem uma tradução direta, né? Daí você tem que parar e você acha que é aquilo, mas não necessariamente é. Então, mais uma vez, peço desculpas. Problema. Mas retornando aqui, às 2h29 da tarde, do horário de Israel, os Estados Unidos fazem o seu primeiro discurso também condenando os ataques e com a própria nomenclatura do governo norte-americano, os ataques terroristas, e reafirmando o seu apoio ao Estado de Israel, segundo as diretrizes do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Às 6h08 da tarde, o presidente Joe Biden fala diretamente com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e expressa suas condolências e apoio. Biden também faz um discurso declarando novamente o apoio dos Estados Unidos da América a Israel, mais forte e inquebrável do que nunca, vamos dizer assim. E aí eu quero já encerramos o primeiro dia do conflito, e eu quero chamar os nossos historiadores aqui para a mesa sobre esse primeiro dia do conflito. Já até pegando o gancho do apoio do Biden, algum de vocês viram os discursos do Biden enquanto senador sobre o que ele falava sobre Israel? Eu vou entender de vocês. Não tenho essa. Para quem não sabe, o Biden ele foi senador pelo estado de Delaware durante mais ou menos 30 anos, muito baseado com o apoio dos sindicatos, né? Ele tinha um viés esquerda, quando eu digo esquerda, muitas aspas, estou falando de uma esquerda norte-americana, que não tem nada a ver com a esquerda que o resto do mundo porque os Estados Unidos tudo é diferente, inclusive até ver a temperatura é diferente, mas ele é um liberal social, literalmente. Assim, né? Liberal com mas ele literalmente fala que Israel é uma criação dos Estados Unidos e que foi criado justamente para defender os interesses do governo norte-americano, estadunidense, antes que o Danilo me bata, para defender os interesses do seu respectivo país na região do Oriente Médio. Para além de dizer que, né, Israel é literalmente um filhote, né, uma marionete do governo dos Estados Unidos. E isso, né, claro, a gente tem que separar o Biden senador, Biden presidente. Mas no mínimo, acho que curioso. O Biden senador é mais claro, sincero. Ele pode ser mais sincero. Mas, enfim, questões, argumentações, algo que vocês queiram declarar sobre esse primeiro dia, Thiago, com você a palavra. Não, então eu queria, você trouxe a fala do Biden, também tem a questão de que se ele falar isso hoje, mesmo sendo senador, a repercussão seria muito maior devido à internet, né? Porque uma coisa é ele falar isso lá nos anos 70, 80, tal, onde você tem uma transmissão via televisão e tal, e esse tipo de coisa se perde, né?
Outra coisa é você falar isso hoje, no meio dos conflitos que estão ocorrendo agora e com a internet, né? Isso seria algo muito mais prejudicial, né? Vamos parar para pensar assim na opinião pública, né? A opinião pública é começar a refletir muito sobre a criação do Estado de Israel e aí entrar todos os questionamentos de como que foi fundado o Estado de Israel, por quem, em que local exatamente, né? Porque ali é um local bem estratégico também no Oriente Médio. Então, essa fala dele seria uma fala muito mais prejudicial hoje, né? A prova é que Deus perdoa, mas a internet não. Entretanto, vamos então já partir para o dia 8. Este, já como segundo dia do conflito, um pouco mais sucinto, vamos dizer assim, uma vez que Israel declara a evacuação de residentes nas proximidades da faixa de Gaza e por ordem, claro, do governo de Netanyahu, e assim ele também apontou o brigadeiro-general Gal Hirs como o homem, né, vamos dizer, aqui diz em inglês, Government points men on missing and kidnapping citizens. Calma lá, só um segundo. Ele ficou responsável, então, por evacuar e tentar evitar o sequestro de cidadãos israelenses. As forças de defesa de Israel disseram que chegaram a chamar até 300 mil reservistas e ainda said it was amazing, peço desculpas, e disse que iriam acabar com as forças do Hamas dentro de Gaza e assim acabando com o seu governo. E aqui traz a informação mais importante. As forças de defesa de Israel determinaram, por assim dizer, a base da força, uma ordem de recolher um lockdown, melhor dizendo, imposto na Cisjordânia, ou seja, o que é o outro território que corresponde à Palestina. O conflito aconteceu na faixa de Gaza e, claro, as forças israelenses também decretaram imposições contra a Cisjordânia. Essa que não é governada pelo Hamas, e sim governada pelo Fatah, que é pelo presidente Mahmoud Abbas, no caso. Tiago, com você a palavra. Mano, eu só quero fazer um comentário engraçado, que é o seguinte, toda vez que você fala na faixa de Gaza, eu lembro de uma música que se chama Na Faixa de Gaza, que é, na faixa de Gaza, sou homem bomba, na terra é tudo ou nada. Só queria falar isso, só. Eu tava vendo um vídeo sobre essa questão, né, até para estudar para o episódio e tal, e o historiador usou faixa de Gaza, né, naturalmente, e a Josi imediatamente começou a cantar essa música, né, a noite inteira, né. Brasil é um país diferente mesmo do resto do mundo. É impressionante. A prova disso é o vampetaço que rolou esses dias. Ai, Jesus amado. Assim, de qualquer forma, divagação feita, vamos então retornar aqui. O que eu queria só exaltar sobre essa questão é que tanto a Cisjordânia como a faixa de Gaza correspondem a territórios da Palestina. Entretanto, houve uma cisão por volta de 2006, não vou me lembrar agora exatamente a data específica, no caso, mas quando o Hamas ganhou as eleições na faixa de Gaza e tomou o poder para si. O Fatah, que é o partido específico que comanda a Cisjordânia, não reconheceu as eleições e houve uma cisão entre esses dois, né? Tanto que a faixa de Gaza é comandada por um e a Cisjordânia por outro. Dito isso, o que eu acho impressionante é o fato de que o governo de Israel, as forças de defesa israelenses, fizeram um lockdown no sítio da Cisjordânia, sendo que... Aí o Danilo está me corrigindo, foi de fato 2006. Obrigado, Danilo. Mas é impressionante isso, o quanto Israel é desconfiado dos palestinos ao ponto de querer fazer um lockdown neste ponto. Claro que devem ter questões de segurança que o Israel vai pensar que vai fazer e pronto. Mas o próprio presidente do Fatah
da Autoridade Nacional da Palestina, que corresponde à Cisjordânia, o Mahmoud Abbas, não vou dizer que condenou o ataque, mas ele pediu que as forças se acalmassem e que tentassem chegar a um consenso mais nas vias diplomáticas, né? Ou seja, é impressionante de fato o que aconteceu, pelo menos nessa questão da Cisjordânia. E lembrando, né, que esse lockdown imposto foi, claro, contra os palestinos e não contra os judeus que ali habitam a Cisjordânia pelos famosos assentamentos judaicos. Então, já partindo para o dia 9 de outubro, já entrando para o seu terceiro dia de conflito, o comandante das forças israelenses da 30ª Brigada, da 9ª Divisão Druza, conhecido como Alim Abdallah, foi morto pelas forças do Hezbollah num ataque de mísseis comandada pelo Hezbollah a partir da fronteira com o Líbano. Sendo o Hezbollah um partido militar de orientação xiita que lançou esses mísseis em solidariedade à causa palestina. Já o ministro de Defesa israelense Yoav Gallant anunciou um bloqueio total à faixa de Gaza, cortando as forças, qualquer tipo de energia elétrica em trata de comida e combustível, e dizendo as seguintes palavras: nós vamos lutar contra essa força animal e vamos agir de acordo com essa força animal, ou seja, dizendo que são forças animais e que têm que ser tratados como tais. E isso já alertou os órgãos a níveis internacionais, como a ONU, pedindo para um cessar-fogo imediato e para a retomada dos diálogos, por assim dizer, devido, né, claro, um bloqueio total de qualquer tipo de entrada de alimento ou de combustível. Uma catástrofe humana está prevista para acontecer, infelizmente, na faixa de Gaza. Já no dia 10, adentrando já no quarto dia, o presidente Biden disse com as seguintes palavras: o Hamas não representa o povo palestino e a sua dignidade nem a sua autodeterminação. O único propósito que eles possuem é de aniquilar com o Estado de Israel e matar o povo judeu, e caracteriza como uma obra demoníaca. Já ainda neste mesmo dia do dia 10, deixe-me ver aqui, o líder Abdul Malik al-Houthi, que é um líder iemenita, peço desculpas, do grupo Houthi, peço desculpas pela minha pronúncia, acredito eu que deve estar completamente equivocada, anunciou que qualquer intervenção na faixa de Gaza pelos Estados Unidos será considerada um ato de guerra contra o seu próprio povo também, tendo solidariedade por parte deste líder islâmico iemenita, no caso, né? Retornando então para o dia 11, Israel lançou foguetes e destruiu vários prédios relacionados à Universidade Islâmica de Gaza, e, segundo o próprio governo do Hamas, boa parte das mortes causadas foram de crianças, né? Causando um massacre de mais ou menos, deixe-me ver, 400 pessoas, mais ou menos. E depois o Hamas fez uma excursão a um kibbutz conhecido como Kfar Aza, que fica nas redondezas da faixa de Gaza, onde mais ou menos ainda não se sabe, ainda não se sabem o número exato de mortos. Só se sabia que 400 pessoas residiam ali neste kibbutz e que, segundo as forças israelenses, boa parte dos mortos foram de crianças. O ministro de Saúde da Palestina colocou no dia 11 como mais ou menos 1.055 mortos palestinos e mais ou menos 5.000 desaparecidos ou feridos. Mais de 2.600 pessoas já deixaram a faixa de Gaza até o dado momento, desde que as forças israelenses começaram a bombardear por ar, terra e mar. Seguindo, o Papa Francisco chamou e pediu para que também houvesse total cessar-fogo e orou por estas pessoas.
o que é típico, né, do sumo pontífice realizar esse tipo de discurso, o Hezbollah, mais uma vez, tomou responsabilidade pelos mísseis lançados por parte do território libanês e, pelo que se sabe até agora, 14 nacionais do Reino Unido foram mortos ou dados como perdidos e 14 nacionais tailandeses também foram reportados como tomados como reféns. 2 palestinos foram assassinados na parte oriental de Jerusalém, essa que corresponde à parte árabe de Jerusalém, pelas forças de segurança de controle fronteiriço da polícia israelense. Os Estados Unidos chegou a falar com o Egito para um possível corredor humanitário pela entrada de Gaza com o Egito, pelo Sinai, né? Ainda não se confirmou este possível corredor humanitário. Lembrando que o Brasil está também agindo diretamente com as demais potências, com os demais países, para a criação desse corredor humanitário, tendo em vista que o Brasil possui nacionais dentro da faixa de Gaza, sendo que, se não me engano, 2 destes já disseram que não vão querer ser socorridos, vão permanecer na faixa de Gaza durante todo o conflito. E as forças israelenses também, nesse mesmo dia 11, bombardearam a zona de Gaza e Egito, conhecido como a fronteira Rafah, que é uma da única passagem que possui com o lado egípcio e que sempre se mantém fechada. Fazendo um pequeno disclaimer para aqueles nossos ouvintes mais atentos que pararam para pensar como que o Egito, que é um país árabe, mantém as suas fronteiras fechadas com a faixa de Gaza, por uma simples questão. Vamos lembrar que, apesar de ambos esses países árabes, e sim, o Egito, ele condena a ocupação israelense nos territórios palestinos e defende a criação de um Estado palestino, nós temos que lembrar que o Egito, desde o golpe dos anos 50, comandado pelo general Gamal Abdel Nasser, o Egito sempre viveu um governo militar secularista, ou seja, não religioso, com uma única exceção, que foi quando teve a revolução no Egito, aquele que ficou famoso com agora me fugiu o nome do ditador, Danilo, por favor, você que é um garoto muito inteligente, me lembre qual era o nome do presidente egípcio? Vou pesquisar. Mubarak. Pronto. Mubarak. O pior que eu achava que era, mas eu achei... Era o Mubarak, que foi deposto, né? Foi a primeira vez em que um presidente ligado à secção militar foi deposto, né? Tendo em vista que o Egito só teve 3 presidentes desde então, o Nasser, o Sadat e o Mubarak. E aí teve eleições democráticas e foi eleito um presidente da Irmandade Muçulmana, que agora também já não vou me lembrar o nome deste cidadão. O Mohamed Morsi. Ele foi o único presidente da Irmandade Muçulmana e depois foi deposto num golpe de Estado e com a ascensão do general Abdel Fattah Khalil al-Sisi, né? Este que representa a ideologia secular egípcia, que é tradicional. E por que eu tô falando tudo isso? A gente tem que sempre lembrar que o Hamas ele não é só uma organização pró-palestina, mas sim uma organização pró-islâmica. Ele não tem o viés panarabismo ou o viés nacionalista como sua base. O nacionalismo ele até tem. Contudo, ele tem uma versão completamente islâmica e que era amiguíssimo da Irmandade Muçulmana, que é o partido político religioso do Egito, o que nunca foi bem visto com bons olhos pelos militares egípcios. Consequentemente, a fronteira se permanece fechada. Ou seja, nós temos que lembrar que, apesar de serem países árabes, ambos têm as suas políticas próprias e questões suas próprias particularidades que distinguem um dos outros, né? Por fim, vamos então adentrar finalmente ao dia de hoje, onde as forças de defesa israelenses, através das suas redes sociais,
disseram que mais de 1.000 israelenses foram mortos e confirmados 50 reféns ou desaparecidos. Do lado palestino foi anunciado 900 mortos somente na região de Gaza. Os militares norte-americanos, melhor dizendo, estadunidenses, finalmente chegaram na base militar da Força Aérea Israelense de Nevatim, localizada nominalmente ao sul, perto do deserto de Negev, já como um apoio militar, né, por parte dos Estados Unidos, e também mandaram o seu principal porta-aviões, que está localizado na parte oriental do Mediterrâneo, o porta-aviões Gerald R. Ford, que é se não me engano, acho que o maior porta-aviões do mundo atualmente, e a Austrália e Canadá também têm planos para retirarem os seus respectivos cidadãos via Tel Aviv. Mais de 260 mil palestinos tiveram que se locomover forçadamente devido às forças israelenses, como posso dizer, airstrikes, me fugiu a palavra, hoje eu estou com umas câimbras mentais que são fenomenais. Devido aos bombardeios israelenses diante de Gaza, que já foram condenados pelas Nações Unidas. Dito isso, as forças israelenses já planejaram adentrar no território israelense, já ainda isso está por fim a ser planejado, e já no caso, Israel anunciou que realmente nenhum tipo de energia, água ou combustível entrarão em Gaza desde que os seus cidadãos que estão sob poder do Hamas sejam libertos. Israel confirmou também no dia de hoje que foi bombardeado partes da cidade de Damasco e na cidade de Alepo, no aeroporto internacional de Alepo, na Síria, devido a possíveis movimentações também por parte de forças jihadistas na fronteira síria. E com isso nós chegamos no dia de hoje e encerramos este primeiro bloco. Aos meus compatriotas brasileiros, o São Paulino e o palmeirense, comentários que queiram fazer sobre este primeiro momento? Não, da minha parte, eu deixei essa parte mais factual para você, Fábio, porque eu, de fato, quando começou todo o conflito, em relação a notícias mesmo, eu procurei não consumir muito mídia brasileira, por questões de enviesamento que eu não concordo. E, infelizmente, não sei ler inglês, então não sei buscar mídias de outras, mais confiáveis, por exemplo. Inclusive, eu vi matérias estava conversando com um professor meu da PUC, né, que se tornou um amigo, e eu vi matérias de uma TV de Israel que, assim, absolutamente mais completas e menos enviesadas do que a mídia brasileira, né, o que é bem interessante. Mas agora, a partir do segundo bloco, eu tenho muito a dizer. Perfeito, então. Se ninguém tiver mais nenhum comentário a ser tecido neste momento, vamos então partir para o nosso próximo bloco, onde, no caso, trataremos da contextualização da ocupação do território por parte de Israel. Então, pessoal, a gente agora vai começar esse novo bloco e a gente vai trazer alguns conceitos para contextualizar historicamente algumas questões que eu acho de muita importância agora, porque são esses pontos o que vai diferenciar o nosso episódio dentro desse podcast de a maior parte dos outros, que especialmente os mais tradicionais. Então, se vocês forem escutar episódios de podcast da Globo, da Folha e tal, vocês vão ver uma outra toada. Esse contexto histórico, esses conceitos que a gente vai trazer e debater aqui, especialmente nesse bloco, vai ser algo que é muito nosso e que destoa dessa grande mídia. Inclusive, a gente vai teremos um ponto específico sobre a mídia, né? O primeiro desses conceitos, quer falar, Thiago? É porque a gente não tem rabo preso, tá? Com a grande mídia aí. A gente não tem rabo preso. Mas, Globo, se quiser comprar... Então, o primeiro desses conceitos
dentro dessa contextualização histórica, seria o colonialismo. Então, alguns lugares por aí, especialmente de falas de historiadores ou cientistas ou demais cientistas sociais, usam bastante esse termo. E é um termo que não é usado dentro da mídia tradicional. Mas ele é fundamental para entender. Você não consegue entender o conflito entre Israel e, especialmente Hamas, mas entre Israel e a Palestina, se você não entender esse caráter colonialista. O que é o colonialismo? É uma política que exerce controle ou autoridade de um território, ocupando esse território do ponto de vista militar e com representantes de governo, então colocando exército e forças militares e também forças governamentais em um país cujo esse território já é ocupado por outras pessoas, por outros povos, sem a vontade desses outros povos. Portanto, é algo imposto, né? E muitas vezes desapropriando terras e desapropriando bens, expulsando, colocando essas pessoas cada vez mais à margem, cada vez mais longe dos seus territórios originais e tudo mais. Então, o colonialismo, basicamente, naturalmente, é isso. Podemos fazer um episódio só sobre colonialismo, mas resumindo bastante, é isso. E é interessante notar, então, portanto, que o que Israel faz desde o início é justamente isso, é chegar numa região, no caso a Palestina, ocupar-se desse território, estabelecer-se ali, contra a vontade dessa população e, através do uso da violência militar, seja militar do exército ou seja militar da polícia, e expulsando essas pessoas do seu território e violentando essas pessoas e fazendo uso desse território, desse solo, né, que naturalmente vai produzir coisas como se fosse seu, e também expulsando da localidade, mas também criando uma localidade própria, que no caso do Israel e da Palestina é muito evidente, que é a faixa de Gaza, por exemplo, né? Que é você tirar toda a população de uma região e colocar em outra e destinar aquela região só para essa população, mas naturalmente você manter o controle desse povo mesmo dentro dessa região. Então, no caso de Israel e Palestina, é muito evidente como que as forças israelenses fazem essa questão, ou seja, a maneira como Israel se desenvolve encaixa perfeitamente dentro do contexto, do conceito de colonialismo. Pode falar, Thiago. Um ponto importante que a gente tem que levantar aqui é o seguinte: aquela região ali do Oriente Médio, não só aquela região, mas também a costa norte da África, ela é muito lembrada pelos rios que lá se tem, né? Você tem o Rio Nilo no Egito e você tem o Rio Jordão ali naquela região ali da Palestina, de Israel, da Cisjordânia ali. A gente lembra quando a gente estuda antiguidade na escola, de como que se forma as primeiras sociedades ali e tal, de como que esses rios são importantes para essas formações dessas sociedades. E hoje Israel domina uma parte muito importante do Rio Jordão, que anteriormente era da Palestina. E por que isso entra nisso que o Danilo está falando? Porque existe um boicote da água para o povo palestino, né? E sem água, principalmente naquela região, sobreviver é praticamente impossível, né? Então, isso que o Danilo está falando, né? O domínio de terras, mas aí você domina também um ponto extremamente importante, que são os rios, né? O Rio Jordão ali naquela região é extremamente importante. E você boicota a disponibilidade de água e também você polui. O Israel também faz esse ponto de poluir a água que chega ao povo palestino, né? Então é muito isso que o Danilo está falando, né? Dessa parte colonialista, né? De você dominar terras e pontos estratégicos para prejudicar cada vez mais aquele povo e substituir o povo que estava
naquele território para uma nova população e mudar a sociedade e construir uma nova sociedade em cima da antiga sociedade que estava, mudar a Pode cultura falar, e Fábio. tudo mais. Sobre essa questão que o Thiago levantou, eu acho muito interessante, e alinhando justamente com o que você havia dito dessa colonização, a gente tem que realmente ressaltar a questão da água, que é algo trivial neste contexto, onde estamos tratando, que é o Oriente Médio, mas principalmente alinhando com o que você disse, Danilo, a gente tem que lembrar que essas ocupações israelenses, elas não são feitas só porque eu acho que esse território é meu. Eles também ocupam territórios que eles acham intrínseco para a própria sobrevivência do Estado de Israel, como, por exemplo, as colinas de Golã, que foram conquistadas em 1967 na famosa Guerra dos 6 Dias. As colinas de Golã, para vocês terem uma ideia, é uma área que não corresponde nada ao que a gente tem no nosso imaginário sobre o Oriente Médio. Por quê? É uma área verde, montanhosa, onde até se neva, onde justamente quando os israelenses querem praticar os esportes de inverno, eles vão para essa região. Mas por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando das colinas de Golã? Elas foram conquistadas por Israel em 67, que era um território anteriormente da Síria, mas eles ocuparam e continuam ocupando e nunca vão devolver este território à Síria por um simples fato. Ali se encontra a nascente do Rio Jordão. E neste contexto, quem controla a nascente do rio controla tudo. Consequentemente, até chegar ao Mar Morto, onde o Rio Jordão deságua. Tanto que tem até um estudo já mostrando o quanto o Mar Morto diminuiu e continua a encolher, porque Israel desvia essas águas para justamente irrigar suas respectivas plantações, e que vão deixar e deixam justamente os palestinos sem essa água, mais ainda escassa, que já não vamos pensar como para quem é qualquer região do Brasil, a gente tem aquele imaginário de grandes rios. O Rio Jordão é algo pequeno, ele é um riacho, na verdade, né? Consequentemente, a água já é escassa, e da pouca que sobra fica com os palestinos quando muitas dessas não são poluídas, né? Então a gente precisa lembrar um caráter estratégico dessa ocupação. Não é algo simplesmente leviano da parte do governo israelense, somente para acabar com os palestinos, e sim por uma questão, novamente, estratégica Sim, de exatamente. sobrevivência. Então, essa questão da água é de suma importância, inclusive, porque assim, se você, porventura, cair o avião numa ilha deserta, né, você tem que ir perto de um lugar com água, porque é impossível você desenvolver sua vida ali sem acesso à água, né? Isso em qualquer parte do mundo, naturalmente. É algo imprescindível. Então, se no caso o Estado de Israel, essa ocupação israelense mira nisso, ou seja, faz justamente o que o Thiago falou, que é buscar a contaminação da água, ou então, ou mesmo que não seja uma contaminação em si, mas tirar o acesso ou controlar o acesso da água, isso é profundamente colonialista, né? Porque de fato você está decidindo quem vai viver, quantas pessoas podem viver ali e tudo mais. Você está brincando com justamente essa possibilidade de sobrevivência das pessoas. Então, esse caráter colonialista, ele é cada vez mais evidente se nós formos avançando na análise. O próprio deslocamento de pessoas palestinas para ficar em um lugar específico, né, dentro de todo o território, no caso a faixa de Gaza, por exemplo, é algo bastante bizarro, se você for parar a pensar, porque há o desenvolvimento de um muro ali, há o desenvolvimento de uma área fechada, portanto, né, onde você coloca um povo, fecha essa área, você mesmo controla quem pode entrar e quem pode sair, você mesmo faz um controle muito grande de não só de quem pode entrar e quem pode sair, mas a entrada de alimento, a entrada de produtos e tal. Você controla completamente o desenvolvimento da vida daquela parcela da população ali. Você dá uma falsa noção de pertencimento, né? Que você vai colocar a pessoa com os seus ali,
que terão seus líderes e tudo mais, mas é uma falsa noção de pertencimento. Na verdade, você tá controlando de perto cada aspecto da vida da pessoa ali. E isso é algo muito interessante, não do ponto de vista bom, né, mas algo que deve ser levado em consideração, porque que outro povo que sofreu isso na história contemporânea do mundo? Ou seja, que outro povo que foi colocado dentro do espaço e ao redor desse espaço foi construído um muro e com isso, né, com esse controle através desse muro, dessa impossibilidade de ir e vir, ficou subjugado a um outro grupo populacional. Justamente os judeus na Alemanha nazista, né? Os guetos que os nazistas criaram era justamente isso, era colocar os judeus dentro, não só os judeus, mas principalmente os judeus, dentro de um espaço territorial, murar esse espaço territorial e controlar cada aspecto da vida dessas pessoas. Né? Você quer falar alguma coisa, Thiago? Thiago? Tá, então eu vou... A questão do pode seguir. colonialismo, portanto, acho que ficou bastante clara como que é um termo histórico, né, um conceito, que se encaixa perfeitamente bem dentro desse desenvolvimento da ocupação de Israel na Palestina. E que de fato, algo que, assim, são poucas pessoas. Eu, por exemplo, desde que começou esse novo conflito bélico agora, eu, Danilo, só vi cientistas sociais falando, por exemplo. Então, em canais de YouTube ou então em mídias mais independentes, eu vi com historiadores sendo entrevistados, cientistas políticos, sociólogos e tudo mais. Com uma mídia tradicional, não, muito longe disso, e daí isso também a gente vai discutir um pouco mais adiante. Eu vou passar agora, Thiago, não sei se você autoriza, vou passar agora para o segundo conceito, que é o caráter de apartheid. Você tem alguma coisa mais a dizer ou posso seguir? Beleza. A questão do apartheid não, podemos seguir, é um termo naturalmente muito ligado à África do Sul, né? Então, a política de segregação que viveu o país africano, com a ocupação bélica e as leis de segregação holandesas sobre o povo sul-africano. Portanto, algo racista, um termo que é um termo político, leis de segregação e tal, é social, mas também o caráter principal, o caráter racista dele. E esse termo vem sendo usado para conversar sobre Israel e Palestina há algum tempo já. Na academia, por exemplo, na literatura histórica, é algo usado pelo menos uma década já. Já assim, em conceitos de mídia e política e tal, ele é bem menos usado, mas ele, por exemplo, já é usado pela própria ONU já há algum tempo. E, pouco a pouco, alguns setores midiáticos vêm começando a se ater a esse ponto. Especialmente quando, naturalmente, entrevistam historiadores, sociólogos, cientistas políticos e tudo mais. Então, é um termo ainda pouco usado no cotidiano midiático, mas bastante já aceito em esferas políticas e em academias das ciências sociais. Né? E o apartheid, ele justamente faz essa distinção. O que é? É basicamente segregação, mas no caso é uma segregação racial. No caso da África do Sul, justamente segregando povos, especialmente de acordo com a cor da pele. Mas no caso aqui da Israel e da Palestina, segregando os palestinos, no caso os árabes, e também com aqueles árabes que têm o caráter religioso também. A religião é um ponto que a gente vai falar à parte, né? Não vou adentrar muito na religião nesse ponto, porque eu acho que a gente tem que tratar dela num conceito separado, né? Mas vale ressaltar que a religião também tá ligada também nesse caráter de apartheid que o Estado de Israel promove sobre o povo palestino. Pode falar, Thiago, por favor.
Eu acho um exemplo também muito interessante são as leis de Jim Crow nos Estados Unidos também. Eu acho que é algo até mais palpável para as pessoas entenderem o que é um apartheid, né? Você tem uma divisão completa de pessoas negras e pessoas brancas no sul dos Estados Unidos, né? Ali no início do século XX, né? E até o meados do século XX, você tinha leis que determinavam e separavam. Brancos estudavam em escola X e negros estudavam em escola Y. Negros não bebiam no mesmo bebedouro que brancos. Linha de crédito em bancos eram privilegiadas para brancos e negros não tinham acesso. Isso ocorre muito também na África do Sul também, né? Na África do Sul ocorrem também a expropriação de terras, né? A gente falou aqui também que ocorre isso no Israel e ocorre também na África do Sul, tanto que o homem mais rico do mundo hoje, né? A herança dele advém do apartheid na África do Sul, né? O Elon Musk, o pai dele tinha minas de esmeraldas na África do Sul que vieram do governo segregacionista da África do Sul. Então, acho que os Estados Unidos entram nesse exemplo com as leis de Jim Crow, porque é muito claro o que são essas leis que fazem uma segregação racial. Né? E essa segregação racial, ela sim, exatamente. E do ponto de vista de Israel e da Palestina, as leis elas implicam em justamente a faixa de Gaza, por exemplo, a população é controlada ao entrar e ao sair da região ali, né? Então, as forças policiais israelenses, elas, de fato, têm o poder dentro da lei de controlar quem entra e quem sai da faixa de Gaza. Então, se você é um cidadão palestino que mora na faixa de Gaza e precisa ir para outro lugar, dentro do território israelense, por exemplo, você precisa se justificar ali, você precisa pedir autorização, você precisa... E pode ser simplesmente negado de acordo com a vontade do próprio policial. Precisa ter uma documentação específica. Então, o direito de ir e vir do povo palestino dentro de toda a região ali é controlado pelo Estado de Israel. E também, como a gente já falou, o povo palestino não tem acesso pleno, muitas vezes, a alimento, especialmente dentro da faixa de Gaza, né? O povo palestino não tem acesso, muitas vezes, à água potável. O povo palestino, dentro da faixa de Gaza, 49% da população residente da faixa de Gaza está desempregada. Então, o povo palestino não tem direito muito básico, e isso tudo é legalizado, né? É legalizado dentro do Estado de Israel. Portanto, são leis claramente que segregam uma parcela, no caso, a parcela palestina, dentro do Estado de Israel. Quer falar alguma coisa, Fábio? Não. Dentro desse ponto de apartheid, vocês têm mais alguma coisa a dizer? Eu acho que você mencionou tudo muito bem já, como você bem disse, sobre as questões principalmente de Gaza, né? Gaza, a gente pode literalmente fazer uma comparação como se fosse um grande gueto, né? A gente tem que lembrar que Gaza é uma das regiões mais povoadas do mundo, assim, o maior número de pessoas por metro quadrado atualmente fica em Gaza. E como você bem falou até sobre a questão do desemprego, é notório isso, uma vez que nós estamos tratando de um território que não tem possibilidade de crescimento econômico, não tem nenhum tipo de possibilidade de realizar qualquer tipo de comércio que seja, né? Até mesmo para questões de bens de consumo, de serviço, é algo extremamente difícil. E só levantar alguns dados demográficos, para vocês terem ideia, a atual população de Gaza é de 2.335.000 pessoas. Isso dá uma densidade de 6.507 pessoas por metro quadrado. Por quilômetro quadrado, o que é alto. E a gente está falando de um território com somente 365 quilômetros quadrados. Ou seja, tem muita cidade no Brasil que é maior que Gaza, né?
e não necessariamente com esse nível de densidade. Então, para vocês terem ideia, quando estoura uma bomba, ou cai uma bomba vinda de Israel, não tem muito para onde eles fugirem, né? O que deixa a situação, no mínimo, um pouco mais dramática do que normalmente é um conflito como esse. Exatamente. De guerra. Então, dentro desse ponto, acho que a gente já encerrou. O próximo ponto, cara, seguindo aqui, que nós decidimos conceitualizar, e nesse ponto já não é um conceito tão bem definido. É mais uma questão de que é importante deixar claro, e o que o Fábio falou na introdução, até poderia passar a palavra para ele de novo, que é a influência dos Estados Unidos sobre a questão. Né? Os Estados Unidos possuem uma influência sobre Israel e sobre a Palestina, naturalmente, muito grande. A ponto, por exemplo, de já ao longo dessas décadas, a comunidade internacional já conversou, isso é um ponto que a gente vai falar um pouco mais para frente também, quando tratarmos sobre o Fatah, por exemplo, a comunidade internacional já conversou de uma forma bastante profunda, assim, sobre as possibilidades de resolver a questão do ponto de vista pacífico, e sobre a ONU já fez uma declaração, já é oficial, portanto, defendendo a criação do Estado da Palestina, por exemplo. Já foi conversado muitas vezes sobre um Estado e dois povos, então um único Estado e dois povos vivendo pacificamente, me parece um pouco mais complicado, mas a ONU já publicou, e é algo que o mundo inteiro concordou, assim, a imensa maioria dos países no mundo, exceto raras exceções, já concordaram com a criação do Estado da Palestina, né? Porque isso, teoricamente, resolveria a questão. Né? Mas, aí que entra a força dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país politicamente muito forte, possui, por exemplo, direito a veto em ações diversas do mundo, e sempre se colocou contrário a isso, sempre se colocou como um braço direito de Israel muito forte, e é importante entender os motivos disso. Isso também faz voltar à fala inicial do Fábio, por exemplo, na introdução, né, sobre como que os estadunidenses, ele citou o Biden, mas naturalmente é uma visão de uma boa parte do povo estadunidense, ou dos políticos estadunidenses, sobre o que Israel significa para os Estados Unidos. Aí essa relação, né? Quer falar, Fábio? Sim, só aprofundar um pouco mais sobre o que você mencionou, essa é uma questão que sempre entra nos debates relacionados ao conflito Israel-Palestina, que é como solucionar, né? E dentro desse debate existem duas vertentes predominantes. A primeira é a solução do Estado único, ou seja, essa solução ela pode ser encarada de duas maneiras. Uma como de uma maneira pacífica e outro o domínio de um sobre o outro. Ou seja, a ideia de que possa viver os dois povos em coexistência pacífica, ou seja, árabes e israelenses, dentro do mesmo território, com o mesmo governo, com as mesmas regras, iguais para todos, sem uma distinção étnica sobre essa, né? Ou você também pode encarar a solução do Estado único como um domínio de um sobre o outro. Por exemplo, o Hamas acredita na solução única, sendo que, né, a criação do Estado da Palestina e a expulsão total de qualquer israelense judeu que possa estar dentro deste território. A mesma coisa se aplica do lado inverso, ou seja, a ideia dentro das áreas mais conservadoras e radicais israelenses, como um dos partidos que formam o atual governo do Benjamin Netanyahu, da ideia de que, né, a Palestina Israel é a terra prometida para os judeus e que ela somente deve pertencer aos judeus. E quando eu digo dessa maneira, não é que eu estou falando exclusivamente que deveriam se expulsar os árabes, mas qualquer pessoa que não seja judaica ou de origem judia, ou seja, inclusive povos drusos e cristãos que já ali habitam aquela terra há muito tempo. E a outra solução para esta questão, que é a solução de dois estados, essa é muito mais popular, por assim dizer,
tanto do lado árabe como do lado israelense, a ideia de que cada um tem que ter o seu próprio Estado, com suas respectivas fronteiras e governos. O que faz com que isso não aconteça, evidentemente, é pelo lado já de Israel, que sempre tende a pressionar os palestinos a cada vez mais se aglutinarem dentro do menor espaço de terra possível. Né? Eu só queria fazer esse pequeno adendo para acrescentar na linda fala do meu colega. E a questão dos Estados Unidos em especial, né? Os Estados Unidos foi um dos principais aliados desse processo de colonização. Vou usar, já que a gente já debateu sobre esse tema, vou usar o termo como os três concordaram. Né? Os Estados Unidos é o principal aliado de Israel desde o início desse processo de colonização, e ele é o aliado que, assim, passa democrata ou republicano no governo estadunidense, e isso não altera muito. Né? Pode alterar o quão aliado o quão é defensor de uma ação mais violenta contra o povo palestino, etc. Essas pequenas alternâncias, assim, mas no grosso modo continua, democratas e republicanos continuam sempre muito favoráveis a uma visão colonialista de Israel contra o povo palestino. E é também o país que, ao longo dessas décadas, é o país que é menos inflexível em relação a alguma solução. Assim. Então, se você pega países europeus, países latinos, Ásia, etc., você vai encontrar no passado países que eram mais pró-Israel, mas que hoje em dia já entendem a necessidade de uma solução pacífica e tudo mais. Tanto que quando foi conversado isso na ONU, essa solução pacífica, a imensa maior parte dos países do mundo foram favoráveis a essa solução pacífica, a criação de dois estados ali, o Estado palestino e o Estado de Israel. Agora, e Estados Unidos segue completamente inflexível. É como se fosse, por exemplo, a questão dos embargos econômicos a Cuba. Estados Unidos entra presidente, sai presidente, continuam sempre favoráveis à manutenção desse embargo, justamente para fazer ruir o governo socialista em Cuba. Aqui é a mesma coisa. Essa forma de agir, né, sempre inflexível, é justamente para sufocar qualquer desenvolvimento palestino e fazer sufocar e cada vez diminuir mais a presença palestina. Justamente como o Fábio falou, é uma maneira de agir que está muito mais próxima desse radicalismo, entre aspas, desse radicalismo israelense, de suprimir cada vez mais o povo palestino, até um dia que de fato não haja mais ali. A posição estadunidense é muito mais nesse ponto, assim. Porque se os Estados Unidos tivesse aberto a uma solução pacífica, os Estados Unidos, essa questão poderia estar muito mais apaziguada, ou muito mais poderia ter avançado muito mais. E justamente essa posição dos Estados Unidos e as consequências que isso gera, ou seja, a consequência da posição dos Estados Unidos é que o mundo inteiro já tentou resolver o problema pacificamente, com a criação de um Estado independente da Palestina, e os Estados Unidos não deixou. E como consequência disso, é um ponto que a gente vai tratar no próximo bloco também, há também o surgimento do Hamas, por exemplo, que é uma resposta violenta ao problema, já que há uma percepção de muitos palestinos de que tentamos do ponto de vista pacífico, não deu certo, então só resta a violência. Né? Então os Estados Unidos também é responsável pela violência da troca de agressões entre Hamas e povo israelense. É muito importante entender isso, né? Como os Estados Unidos é responsável também por isso. Né? Porque eu te garanto que absolutamente em nenhum lugar da grande mídia brasileira, e até latino-americana, sinceramente, vocês escutarão isso que a gente está dizendo aqui, que é o papel dos Estados Unidos, o papel fundamental dos Estados Unidos nesse processo. Podemos seguir aqui, gente? Tiago, tudo certo? Seguimos? Podemos, sigamos.
Então, agora tem um outro ponto, que é um Seguimos, ponto muito seguimos. interessante, muito importante Tranquilo. também, e isso é muito importante, porque assim, eu, por exemplo, aprendi na escola algo que nós vamos desmentir um pouco aqui, hoje. Porque, né, minha escola eu estudei há 20 anos atrás, né, então há um desenvolvimento de pesquisas nesse meio tempo. Que é o uso da religião, né? O discurso oficial e de uma história mais tradicional que a gente sempre escutou, e que provavelmente, pegando a faixa etária dos nossos ouvintes, né, que nós temos acesso a esses dados estatísticos, pegando a faixa etária dos nossos ouvintes, é mais ou menos a nossa idade, entre 30 e 40 anos, assim, algo assim. A maior parte das pessoas, tem mais jovens, tem mais velhos, mas a maior parte das pessoas é dentro da nossa faixa etária. E dentro da nossa faixa etária, a gente escutou sempre que a questão de Israel e Palestina era uma questão religiosa, única e exclusivamente religiosa. Eu passei a minha vida inteira defendendo esse ponto, até chegar na universidade, e na universidade ter mais... chegar em mim, né, mais outras vertentes, outras linhas de pesquisa, e que hoje em dia são bem mais aceitas, né? Então, essa questão da religião, na verdade, ela é uma justificativa para deixar como algo legalizado, entre aspas, esse avanço colonialista por parte de Israel, né? Porque quando você coloca religião na conversa, é uma questão cultural de povos, de crença, que move a história ao longo dos anos, de uma forma muito forte. A tendência das pessoas entenderem, falar, putz, mas é a crença desse povo, é a crença daquele povo. E como tem crenças divergentes, vão brigar, né? É, aspas, natural. Não é natural, não, mas é o que se entende no primeiro momento, né? E, naturalmente, Israel se esforça muito para passar essa visão para todo mundo, para o mundo inteiro, para literalmente o mundo inteiro. Então, se divulga muito ainda hoje, né, nos grandes canais de comunicação mundiais, não só brasileiros, mas mundiais, essa visão, a visão religiosa. Israel e o povo palestino possuem visões religiosas diferentes e disputam o mesmo território. Só que isso é falso por vários motivos. Um motivo muito importante é que antes, por exemplo, da presença de Israel na região, a região ocupada ali pelos palestinos, aquela região já vivia com várias correntes religiosas, com as principais correntes religiosas da humanidade, por muito tempo, de forma muitas vezes pacíficas, né? A maior parte do tempo pacíficas, né? Então esse uso de uma disputa religiosa pelo mesmo território não é verdade, porque justamente do ponto de vista histórico a região viveu muito mais em paz religiosa por muitos séculos do que ao contrário, né? Do que a questão bélica. A questão bélica se desenvolve justamente com a presença da ocupação israelense ali. Pode falar, Thiago. Não, então, você entrou nesse ponto de religião, eu acho que é importante a gente falar para as pessoas o seguinte, que o Estado de Israel, que hoje nós conhecemos, ele surge a partir do incentivo da Inglaterra, que dominava aquela região ali, né? E aí, muitos dos judeus que estão lá hoje são judeus que vieram da Europa, né? Fugidos do nazismo, do antissemitismo europeu e tudo mais. Não são judeus que já estavam naquela região, como você está falando, que a mídia, o Estado de Israel prega essa ideia de que, nossa, é uma briga religiosa, então é uma briga religiosa, então aquela briga religiosa sempre esteve ali, então sempre teve conflitos devido à religião e tudo mais, e como você falou, é uma mentira, porque antes do Estado de Israel havia várias religiões e se convivia de uma certa forma muito bem,
a gente tem que pensar que é o seguinte, que os conflitos eles se dão a partir do momento que esses judeus que vieram da Europa, em sua grande maioria, e começam a adentrar aquela região, os conflitos se dão a partir desse ponto. Não de um ponto religioso que sempre teve ali naquele momento, e a terra prometida, e blá 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 blá. Não. Esses conflitos começam a existir a partir do momento que o Estado de Israel se estabelece ali com esses judeus que, na sua grande maioria, advêm da Europa, né? Principalmente o principal pensador do Estado sionista, né, que é o Estado de Israel, é o Theodor Herzl, que ele vem da Europa, né? Ele vem da Europa. Então, a maioria desses judeus que hoje estão no Estado de Israel, vou repetir novamente, são judeus que vieram da Europa. Vieram dentro desse processo. E daí Israel usa isso como uma cortina de fumaça, né? E isso é algo muito, infelizmente, muito comum, especialmente na história contemporânea, que é usar a religião como cortina de fumaça para justificar várias coisas, né? Para justificar violências, para justificar ocupações e tudo mais. Então é muito importante a gente deixar claro isso, como a religião não é um ponto fundamental dessa questão, dessa disputa. A disputa é de território entre dois povos e especialmente colonialista de um povo sobre o outro. E esse povo cria essa cortina de fumaça com a religião para fingir um ar legal, um ar de legalidade, mas que na verdade é para disfarçar esse caráter colonialista e de apartheid que a gente já conversou aqui. Agora, dentro desse último ponto, você quer falar alguma coisa sobre isso, Fábio, ou a gente pode passar para a mídia? Não, eu acho que, assim, algumas outras questões que são interessantes ser ressaltadas sobre a religião, até mesmo para desmistificar um pouco a religião judaica, que a gente às vezes não tem tanto conhecimento, o que parte do conhecimento sobre essa questão, o que dá margem, melhor dizendo, para que Israel seja fundada no território da Palestina é aquela ideia do território prometido. Nós temos que lembrar que os judeus, ou os antigos hebreus, foram expulsos daquela terra na época do Império Romano, pelo próprio Império Romano, e eles se espalharam. O que é muito comum a gente até pensar é sobre, por exemplo, o judeu que o Thiago estava falando, que é o judeu ashkenazi, que é o judeu que vem ali da região centro-europeia, leste europeu, que muitas das vezes não falava nem a língua do lugar, falava o Yiddish, que é tipo um alemão misturado com hebraico. Mas isso também não é exclusividade, né? Eles não eram os únicos. De fato, como o Thiago muito bem falou, o Theodor Herzl, que era um judeu húngaro, esses sim foram os que realmente criaram a ideia, o sionismo, e que é realmente proveniente muito do judeu ashkenazi. Mas a gente tem outros judeus, como o judeu ladino, que é o judeu sefaradita, que é proveniente da região do Mediterrâneo, ou seja, Espanha, Portugal, Marrocos, Argélia, Egito até o início dos conflitos entre Israel e Palestina tinha uma população judaica enorme, assim como na Grécia e na Turquia. Muitos dos judeus que foram expulsos da Península Ibérica durante a Inquisição foram por o antigo Império Turco-Otomano. E depois nós temos até categorias de judeus que são muito curiosas, que é quase pouco conhecida. Temos os beta-israelis, que são os judeus que migraram para a Etiópia, ou seja, os únicos judeus negros que se tem conhecimento. Muitos dizem que são provenientes da rainha de Sabá, que é uma das 12 tribos perdidas. Já está dando uma dica cultural interessante sobre esses judeus. Tem um filme com Chris Evans, o mesmo ator que faz o Capitão América, que é o Operação Salomão, se não me engano. Se procurar ali nas internets, vocês vão encontrar o filme dele. É muito bacana, que conta um pouco sobre a história de como esses judeus saíram da Etiópia e chegaram até Israel. E outros judeus que sempre que estiveram ali na região do Levante e da Península Arábica.
Dizem as más línguas, as boas línguas, que os judeus iemenitas são os mais próximos daqueles dos povos antigos que de fato eram os hebreus, né? Isso só para distinguir um pouco, assim como você vê que nem tem dentro da própria religião judaica, dentro do próprio povo judeu, eles possuem uma uniformidade. Isso, claro, mediante as diásporas que ocorreram e que foram para lugares muito díspares entre si, né? Era só, acho que, fazer esse pequeno complemento. E também dentro da comunidade judaica, como o Fábio pontuou, ela é muito muito gigante, né? Ela tem vários tipos, né? Não existe uma concordância entre a formação ou não do Estado de Israel, né? Tanto que existe uma linha da religião judaica que critica o Estado de Israel, criticando o sionismo, né? E aí, como o Danilo pediu para ele pontuar aqui, existe a crítica anti-sionista, né? Que o sionismo. Desculpa, pessoal. Sionismo, né? Que advém do Estado de Israel, temos essa vertente que critica a formação do Estado de Israel e as ideias sionistas, que não é para confundir com o antissemitismo. Até porque, quando a gente fala de antissemitismo, a gente não fala só do povo judeu, porque o palestino também é semita, né? Povos ali daquela região também são semitas. Então, quando a gente fala de antissemitismo, né? Quando a gente fala de ódio ao semita, é outra coisa. Não é a mesma coisa que você criticar o Estado que pratica as atrocidades. Exatamente. Então esse é um... Eu até pedi para o Fábio e para o Thiago falarem que é um ponto de fato muito importante e que é muito usado erroneamente na internet, especialmente, né? Mas é muito usado, às vezes, até com um viés... um viés, assim, que é para deixar o outro de uma posição ruim, né? Ou seja, acusar alguém que está defendendo o antissemitismo como o antissionismo, perdão, como antissemita, né? Então, e daí seria algo preconceituoso, seria algo problemático e tudo mais. Então é algo que acontece infelizmente muito na internet, essa falsa acusação, e que eu achei melhor a gente deixar claro aqui. Fala aí, Fábio. Não, até, por exemplo, o próprio grupo do Hamas, esse sim pode chamar de antissemita, ou anti-judeu, já como a própria terminologia semita quer dizer também os povos do Levante. Nesse caso, até acho que é uma distinção muito importante fazer também, que já que a gente está levantando esse assunto, por exemplo, sobre o próprio Hamas, né, que este sim não... assim, uma coisa é você ser a favor da causa da Palestina, outra coisa é você ser a favor do Hamas. Ambos não necessariamente têm que andar juntos. Da mesma maneira que como, por exemplo, qualquer pessoa que seja a favor de uma solução de dois estados, não quer dizer que seja necessariamente antissemita, né? Ele pode ser a favor do que o judeu tenha seu estado, tenha sua casa, tenha seu governo, mas que desde que a outra parte também seja verdadeira, né? Desde que o palestino também tenha esse acesso. E eu acho que essa grande crítica que nós todos aqui fazemos, de uma maneira geral, é de que o palestino nunca teve acesso a isso, não querendo também, em algum momento, justificar a violência extrema, como pode se observar. Contudo, essa violência extrema também tem que ser analisada em ambas as partes, né? Eu só queria fazer essa pequena... Boa. Podemos passar para a questão da mídia? Podemos. Você quer iniciar, Thiago? Podemos. Podemos. Então tem a palavra. Vou. Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos debatendo aqui, né, e trazendo aqui que os conflitos entre Estado de Israel e Palestina são conflitos que estão aí duradouros há anos e anos, né? Vira e mexe, a gente vê num jornal nacional, num outro jornal aí da grande mídia, alguns bombardeios feitos por Israel, alguns bombardeios feitos pelo Hamas e tal.
Mas nessa altura do campeonato que nós estamos, quando o Hamas fez esse ataque, né, nós víamos a mídia, quando eu falo mídia, é a mídia ocidental, né, os grandes grupos midiáticos, sendo muito mais, como é que eu posso falar, muito mais fortes, né, e deixando muito bem claro o lado que eles estão, né, que é o lado do Estado de Israel, né, sendo que a gente está aqui debatendo e conversando que os conflitos existem há muito, muito tempo. Mas só hoje nós tivemos uma maior cobertura da mídia com um viés muito claro para o Estado de Israel. E a gente percebe que existe um discurso muito grande da mídia, da grande mídia, em deixar bem claro que o Hamas é um grupo terrorista, né? E isso é muito, muito forte, né? Em deixar bem claro que o grupo Hamas é terrorista e que o que o Estado de Israel faz é só uma contraofensiva. Houve uma ofensiva por parte do Hamas e o que o Estado de Israel está fazendo é uma contraofensiva. Um ponto muito forte que há pouco tempo atrás que a gente teve foi que na grande mídia foi noticiado que o grupo Hamas decapitou mais de 40 bebês, né? E aí essa notícia rodou, e depois de um tempo vieram à tona falando que essa notícia era inconclusiva. E não que em nenhum momento eles falaram que isso não ocorreu, né? Não ocorreu, Hamas não fez isso. Eles simplesmente falaram que é inconclusiva. Então a mídia trouxe uma notícia que ela é inconclusiva, né? E a gente já está cansado de lidar com fake news. A gente é um termo que a gente utiliza há muito tempo. As eleições de 2016 lá nos Estados Unidos e as eleições aqui no Brasil de 2018 trouxe esse termo muito forte, porque é uma briga de narrativa, né? E hoje em dia a gente discute muito isso, né? A questão de uma narrativa, como que a narrativa se dá e tudo mais. E a gente tem que retornar, quando a gente fala do papel da mídia nessa construção de narrativa de que o vilão está do lado da Palestina, né? A gente tem que lembrar da Guerra do Golfo, né? Durante a Guerra do Golfo, foi levado para o Congresso dos Estados Unidos uma adolescente de 15 anos, haitiana, né? Para ela falar de como que os soldados iranianos invadiam maternidades e matavam um monte de bebês, né? E aí, depois de um tempo que rolou o discurso dessa adolescente e a mídia discutiu, refletiu e levou isso cada vez mais para frente, a gente descobriu que essa garota, ela era filha do embaixador do Kuwait em Washington. Então é muito claro como que o discurso dessa garota ia ser pró-Estados Unidos. E ela nem morava ali naquela região do Golfo, ela morava em Washington, porque o pai dela era embaixador em Washington. Então a mídia ocidental, ela tem esse papel de construir essa narrativa de onde está o vilão e o vilão está na Palestina. Sem sombra de dúvidas. E é muito, muito interessante isso. Novamente, não eu uso a palavra interessante não como algo bom, mas como algo curioso que merece atenção, que tem um efeito colateral também desse esforço da mídia ocidental e também latino-americana e eu distingo ocidental de latino-americano porque vai lá nos Estados Unidos falar que nós brasileiros somos ocidentais, para você ver. Esse esforço desses dois blocos midiáticos de colocar o Hamas como terrorista é algo que
tem um efeito colateral que é muito, muito sutil e muito grave. Eu tava ouvindo um podcast produzido pelo Grupo Globo, e o Guga Chakra fez uma fala assim deplorável, que ele colocava, por exemplo, ele falou o seguinte: então eles um recorte histórico que a gente vai contrapor aqui. Ele usou que na história contemporânea os 2 maiores ataques terroristas aconteceram, primeiro o 11 de setembro e agora esse do Hamas contra Israel. Isso é muito interessante notar, porque assim, dentro desse recorte histórico, a primeira coisa que me vem à mente é quando os Estados Unidos da América bombardeou a Santiago do Chile para dar o golpe de Estado no Chile, né? Então, novamente, por que isso não é um ataque terrorista, né? Um Estado, no caso a Força Militar dos Estados Unidos, intervindo sobre outro Estado, literalmente jogando bombas na cidade e tal, matando pessoas, portanto, para depor um governo democraticamente eleito. E, por exemplo, um caso mais recente ainda, se alguém acha que 1973 é muito longe, um caso mais recente que é 2003, salvo engano, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, e ilegalmente, né, porque a ONU havia proibido, e proibido assim, né, a ONU não tem como proibir nada, mas eles recomendaram para não fazer. Foi discutido, portanto, dentro das Nações Unidas e por vários países, e a ONU falou, não faça isso. E os Estados Unidos foi lá e fez, invadiu o Iraque, matou muitas pessoas. A ocupação demorou, né, ficou bastante tempo. Não foi justificada, entre aspas, ou seja, o que os Estados Unidos disse que aconteceria não aconteceu. Então, nem a justificativa do próprio Estados Unidos se mostrou verdadeira. E por que isso também não é colocado pelo Guga Chakra, ou pela qualquer outra mídia, não só o Guga Chakra? Por que isso não é colocado como um ataque terrorista? Mas aí, quando é um ataque de grupos do Oriente Médio, sempre é terrorista, né? Nunca é contextualizado, nunca é isso, nunca tem um mas, veja bem, é sempre um ataque terrorista. E daí é uma questão interessante, porque a consequência disso é você, o cidadão, o senso comum, achar o quê? Que os Estados Unidos é o lado bonzinho, que Israel é o lado bonzinho, é sempre o bem e o mal, né? As sociedades ocidentais são muito fundadas dentro do pensamento cristão, né? O pensamento cristão sempre vai buscar o bem e o mal, o bom e o errado, sempre essa dicotomia presente muito naturalmente na Bíblia, né? Então, a consequência sempre é achar que os Estados Unidos ou qualquer outro país, no caso de Israel, é o lado bom da coisa, ou quem está representando os bons valores, e o outro lado, especialmente no Oriente Médio, são os terroristas, é o lado mal, aquilo que a gente tem que combater. E dentro desse caso, a fala do Guga Chakra, ignorando essas duas questões, por exemplo, tanto o bombardeio de Santiago do Chile pelos Estados Unidos quanto a invasão do Iraque, como que a invasão do Iraque não é tida como terrorismo também? É uma invasão ilegal, matou milhares de pessoas lá ilegalmente, e não é citado. O Guga Chakra esqueceu desse ponto, né? E naturalmente não é um esquecimento, naturalmente é uma construção de uma narrativa completamente proposital, justamente para criar o bem e o mal. E isso causa, consequentemente, um preconceito cada vez maior contra pessoas árabes, especialmente, ao redor do mundo, né? Então, eu, por exemplo, já ouvi na rua, já ouvi um tio meu falando piadinhas contra árabes, assim, né? Coisas de, tipo, sei lá, não vou fazer amizade com fulano de tal porque vai que explode, sabe? Coisas malucas, muito, muito, muito racista. Mas que também a gente sabe que não ele não tirou do nada aquilo, ele tirou justamente dessa por exemplo, a questão do Iraque são 20 anos. São 20 anos que a gente ouve a mídia falando bem dos Estados Unidos e mal do Iraque em si, né? A questão do Afeganistão também, com o desenvolvimento do Talibã e tudo mais.
é sempre os Estados Unidos colocado como bonzinho e o árabe colocado como mal. E isso da Palestina e de Israel também, essa cobertura da mídia ocidental e latino-americana vai reforçar esse preconceito e vai aumentar ainda esse preconceito contra árabes aqui no Brasil. Então, não me surpreenderia se em algum momento aqui começasse alguma violência contra árabes no Brasil, porque de fato é algo bastante complicado. E sem falar que existe pouco também cuidado em separar a Palestina de Hamas também, né? A Palestina de Fatah, a Palestina de Hamas. Então, o senso comum, ouvindo, absorvendo isso o tempo inteiro, vai acabar uma hora relacionando o palestino com o Hamas como se fosse a mesma coisa. E, portanto, achando que o palestino é terrorista. Pode falar, Fábio. Você levantou, acho que uma questão extremamente interessante, que é justamente envolvida com essa questão do Hamas e Palestina. A Palestina já faz uma questão de alguns anos, vive uma certa crise, pois, como eu havia dito já há algum tempo no episódio, houve a cisão entre a faixa de Gaza e Cisjordânia, a faixa de Gaza comandada pelo Hamas, um grupo islamista com uma solução de Estado único, um Estado palestino, contra o Fatah, que é de uma orientação centro-esquerda, circular, comandada pelo Mahmoud Abbas. O problema está justamente no Fatah com o Mahmoud Abbas. O Abbas, ele foi o presidente que sucedeu o Yasser Arafat após a morte do Arafat. Este que foi um grande líder da causa palestina e povoou o imaginário na segunda metade do século XX como um líder rebelde, fundador do movimento do Fatah, fundador da OLP, a OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina, que é um órgão suprassumo onde inclui todos os partidos políticos, todas as facções políticas, sejam quais sejam as ideologias que elas respectivamente seguem, com exceção do Hamas, justamente. Mas que, no caso, voltando já especificamente para o Mahmoud Abbas, ele é presidente da Palestina já há quase que 20 anos. Só que já que não há eleições há 15 anos na Palestina. Todos os anos eles postergam a eleição novamente, dizendo que não tem condições para realizar uma nova eleição e, consequentemente, eles se perpetuam no poder de uma maneira não democrática, evidentemente, onde o jovem palestino que nasceu, viveu e se cria neste mesmíssimo ambiente não vê perspectiva de futuro, não vê um Estado que age em benefício do povo palestino, ao mesmo tempo em que ele vê o governo da Autoridade Nacional Palestina, que é o que o Fatah de fato comanda, fazendo acordos com Israel, fazendo acordos de paz, mas que não trazem nenhum tipo de fato de benefício à causa palestina ou à causa mesmo que seja da Cisjordânia, de formação de um Estado nacional. Muito pelo contrário, ele vê o advento cada vez maior de um Estado israelense mais totalitário, ainda mais agora com o último governo, com a última formação de governo do Benjamin Netanyahu, que inclui partidos da extrema-direita religiosa israelense, que essa sim, eu posso dizer com todas as letras, é um câncer para todo o Oriente Médio, não só para Israel, e com o advento maior ainda dessas famosas colônias israelenses no meio da Cisjordânia, esses famosos assentamentos. Ou seja, se cria uma crise muito forte dentro do lado palestino, onde vê o governo, o Fatah, que era o principal encabeçador da causa palestina, se enfraquecer, e vê do outro lado o Hamas, uma instituição que mais radical ao seu ponto de vista, dentro do que se pode chamar a causa palestina, com ideias não tão seculares e pan-arabistas como são o Fatah, e sim mais islamistas. Só que, para os olhos desse jovem, ele vê uma organização que toma partido, em que toma ação, em que toma uma atitude.
ele talvez até não possa, a primeiro ponto, concordar com essas atitudes, não concordar com os métodos no qual o Hamas utiliza, mas ele vê alguém tomando partido, ele vê alguém tomando uma atitude. E para esse jovem que não vê nenhuma perspectiva de futuro, ver alguém tomando partido, ver tomando alguma atitude, vai fazer com que o Hamas se torne sim uma instituição, uma organização muito mais atraente até mesmo para a causa palestina. O que eu acho que é importante a gente ressaltar especificamente. O Hamas não é a causa palestina. O Hamas está se tornando a causa palestina. Se nada porventura vier a acontecer, é claro. Bem, pessoal, então agora iniciaremos o terceiro e último bloco deste episódio, onde justamente eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão entre o Hamas e o Fatah, né? O que é importante nós lembrarmos, vou fazendo uma rápida recapitulação histórica, né? Após 1948, com a Guerra de Independência israelense, né? Ou como os palestinos chamam, agora me fugiu o nome, mas é como se fosse a grande tragédia, né, para eles. Surgiram ou pipocaram vários movimentos com ideologia de libertação da Palestina. Entre eles, um dos principais que surgiram foram o Fatah, que é o acrônimo em árabe que corresponde a Movimento de Libertação Nacional na Palestina. É uma organização política e militar fundada em 1959 pelas seguintes pessoas: Khalil al-Azir e outros membros como Salah Khalaf, Khaled Yushruti, acho que deve estar completamente errado, e claro, o principal cabeça, que era então engenheiro, Yasser Arafat. Este, como eu havia dito já no bloco anterior, ele foi a principal liderança palestina pela sua libertação. O movimento do Fatah, a gente pode traduzir ele como, assim, em grosso modo, como um partido de centro-esquerda no contexto, claramente, da política palestina. Lembrando que esquerda e direita são termos ambíguos, que podem mudar conforme as características do seu lugar. Mas o que é essencial é que ele tem uma vertente nacionalista, que assim como o Hamas tem, contudo laico. Por quê? A gente tem essa falsa ideia de dizer que o palestino é um povo muçulmano. Não necessariamente. Há palestinos que são cristãos, por exemplo. Então, essa questão religiosa, ela nunca foi muito forte, muito presente, principalmente no Fatah e principalmente nas questões que o Yasser Arafat levantava, né? Eles sempre tiveram, como eu sempre falei, uma questão de panarabismo, ou seja, uma solidariedade com os demais povos árabes. Mas se o povo árabe é xiita ou sunita ou se é cristão, isso é indiferente. O importante é que eles continuam sendo povos árabes e a solidariedade árabe é o que mais interessa neste ponto de vista, né? Lembrando que posteriormente, já nos anos 60, o Yasser Arafat vai fundar a OLP, Organização de Libertação da Palestina. Essa que também é uma organização política e paramilitar, tendo ligações pela Liga Árabe desde 1964, como o único representante do povo palestino. Esta, sim, já é uma organização supranacional, que conseguiu colocar dentro de todos esses movimentos um caminho único, que é justamente a formação de um Estado da Palestina com a ideia de uma solução de dois Estados. Nisso, por exemplo, a gente vai conseguir colocar quase que todos os grandes movimentos de esquerda, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é o principal caso de esquerda marxista-leninista. Você vai ter Frente da Libertação da Palestina e todos os demais movimentos, de alguma maneira, de certo grau, um pouco mais forte ou menor, mas tem sempre com tendências à esquerda. Já nesse caso, foi a própria OLP que, em 1988, chegou a declarar a criação do Estado da Palestina,
claro que esta reconhecida parcialmente pela comunidade internacional, inclusive o Brasil é um dos países que reconhece a Palestina, tanto que quando teve a posse da presidenta Dilma Rousseff em 2014 para o seu segundo mandato, constou com a presença do Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional da Palestina. E isso é importante, até é uma coisa que a gente pode distinguir, porque às vezes nós ouvimos o termo Autoridade Nacional da Palestina e Estado da Palestina. A Autoridade Nacional da Palestina é quando você não reconhece o Estado da Palestina. E Estado da Palestina é quando você já o reconheceu. O governo é literalmente o mesmo, só muda conforme o reconhecimento ou não da soberania palestina, né? Quando nós reconhecemos sempre nos moldes das fronteiras estabelecidas em 1967, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia, sem a margem para uma discussão de mudança territorial neste caso, né? O Fatah, retornando já para essa questão, ele tem... já houve um braço muito mais militarizado, ainda tem, que são a Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, que é justamente aquela aquela mesquita no qual a gente conhece como a Cúpula Dourada, né? Muito típica na imagem do nosso imaginário sobre Jerusalém. Contudo, o Fatah, desde 88, e principalmente com os acordos de paz de 1993, abandonou um pouco essa ideia do braço militar, ou conseguir justamente alcançar a independência pela via armada. Fato é, no que eu mencionei posteriormente, né, veio a desiludir um pouco a população, principalmente pelas questões da falta de eleições na autoridade da Palestina. Contudo, nas eleições de 25 de janeiro de 2006, o partido perdeu a maioria do parlamento palestino para o Hamas e assumiu posição de maior partido da oposição. Após o conflito entre o Fatah e o Hamas na faixa de Gaza, que levou o último a controlar a área, Abbas nomeou Salam Fayyad, do pequeno partido Terceira Via, como primeiro-ministro da Autoridade Nacional da Palestina, enquanto Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, eleito em 2003, se manteve como primeiro-ministro de Gaza, dando assim a sua cisão. E com isso nós já conseguimos entrar no movimento do Hamas. O Hamas, que é um acrônimo para Harakat al-Muqawamat al-Ismailiyya, com certeza meu árabe está péssimo, peço desculpas, mas que essa tradução quer dizer Movimento de Resistência Islâmica. Como o próprio nome diz, ele já tem um cunho de identidade islâmica, né? O próprio Hamas se identifica como uma entidade filantrópica, um braço político e um braço armado, especificamente. Sua área de atuação está quase que exclusivamente em Gaza, né? E o seu lema é: Alá é o nosso objeto e profeta o nosso modelo. O Alcorão é nossa Constituição e o Jihad é o nosso caminho, e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Esse se encontra no artigo 8 da Carta dos Princípios do Hamas. Mas como é que começou este movimento propriamente dito? Ele começou através do Sheikh Ahmed Yassin, que esse sim foi o grande encabeçador do Hamas. Ele foi um Yamami, que é como se fosse um título religioso, né? Falecido já desde 2004. E o que acontece? Para além dele, tivemos também o Abdel Aziz al-Khatinsi, que também é um dos principais progenitores do Hamas, e que eles afirmam que a terra palestina é uma terra islâmica, ou seja, é exclusivamente islâmica, não importa se seja árabe, o que for, tem que ser de religião islâmica, o que contradiz muito com o que nós havíamos dito sobre o Fatah. O Hamas pregava originalmente a ideia de um Estado Islâmico palestino em todo o território do antigo mandato da Palestina. O movimento teria abandonado essa ideia islâmica em 2004, quando suas principais lideranças vieram a falecer,
contudo, em 2017, passando a aceitar temporariamente como uma etapa e sobre determinadas condições, tais como o retorno de refugiados palestinos e seus descendentes, e o estabelecimento de um Estado palestino inteiramente soberano e independente, em as fronteiras vigentes de 1967. Contudo, o documento de 1917, os 42 pontos, o documento o documento geral e dos principais pontos de política não revoga a Carta do Princípio de 1988, do acordo e do seu texto com as declarações dos membros do movimento e continua a advogar o estabelecimento do Estado palestino desde o rio até o mar, ou seja, sem o Estado da Palestina. Já esse partido político, ele é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, Japão, Israel, Canadá, Austrália e o Reino Unido, sendo que alguns deles só consideram seu braço militar como uma instituição terrorista. Outros países, como África do Sul, Rússia, Noruega e Brasil, já não consideram o Hamas terrorista. E o porquê o Brasil não reconhece o Hamas como um estado, uma organização política terrorista? Basicamente, o Brasil só segue os segmentos da ONU. Isso era uma questão que já nós havíamos discutido no episódio sobre Cuba, por qual o Brasil não adota, por exemplo, sanções econômicas contra Cuba, contra a Rússia, porque o Brasil só entra num acordo quando entra num acordo com todos, ou seja, com as Nações Unidas. Então, por exemplo, agora nós tivemos casos de parlamentares da oposição, nominalmente, evidentemente, bolsonaristas, que querem que o Brasil declarem o Hamas um Estado terrorista, uma organização terrorista. E falando que, claramente, o presidente Lula não havia tomado posições mais firmes, mais contundentes com relação a esse caso, dizendo até quebrando e claramente sofrendo fake news, dizendo que Lula era a favor do Hamas. O que isso é literalmente uma fake news de, no mínimo, mal feita, por assim dizer, né? Então lembre-se, quando alguém chegar para você falar que o Brasil é a favor do Hamas, porque não reconhece como uma entidade, isso a gente ajuda a conseguirem perceber. Fala, Danilo. Então, sobre o Hamas, especialmente essa questão do terrorismo do Hamas, eu acho interessante pontuar uma questão, que é o fato de que o Hamas ele opta por uma luta armada, e é uma luta armada com um conceito de luta armada um pouco diferente de outros grupos que optaram por esse caminho. Por exemplo, vou comparar com Cuba. Os movimentos revolucionários cubanos, eles tinham, durante a ditadura do Fulgêncio Batista, né, que culminou com a Revolução Cubana, eles tinham o cuidado de não atacar civis. Eles atacavam organizações militares e organizações do Estado cubano, da ditadura que eles viviam naquele momento, mas eles não atacavam civis. Por quê? Porque tinha dentro daquele movimento revolucionário ali a ideia de que se atacasse civis, estaria cometendo a mesma injustiça que o outro lado fazia. E existem outros grupos revolucionários que também seguiam essa linha de pensamento. É uma linha de pensamento um pouco inteligente, na minha opinião, um pouco mais inteligente, porque a chance de você trazer para si como é que fala? A população é maior, né? A chance de você trazer para si a população junto com você é maior. Então, por conta disso, o Hamas, entre aspas, peca um pouco, né? Que eles de fato atacam os civis também. Porém, eu também acho importante ressaltar que cai naquela questão de criação de discursos, né? Porque se o Estado de Israel é um Estado colonialista, o povo palestino é um povo que está sendo colonizado e, portanto, sofrendo violências diárias, literalmente diárias, que a gente já elencou aqui. As violações contra os direitos humanos do povo palestino são literalmente diárias. Todo dia tem algum estupro, algum espancamento, não ter água, não ter luz e tudo mais. Então, são violências diárias. O palestino é um povo colonizado, portanto. E
como a gente já falou nesse episódio, o povo palestino já lutou também do ponto de vista pacífico e quase chegou numa resolução. Não chegou por conta de Israel e especialmente dos Estados Unidos. Então, quando esse povo ele é muito violentado por décadas, tenta resolver o problema da forma pacífica e não consegue, é natural, é uma consequência que dá para entender que vai gerar um grupo armado aí como consequência. Porque a história mostra isso acontecendo, né? A história mostra que quando as vias pacíficas não dão certo, o próximo passo é o passo violento, o passo do uso da força violenta. E o Hamas acaba fazendo a mesma coisa que o sionismo faz, atacando os civis. Pode ser certo, pode ser errado, eu acho errado essa estratégia, mas está dentro de um contexto. Então não dá para ficar com moralismo cristão aqui, um moralismo ocidental de que, olha como são terríveis e tal, sendo que o Estado de Israel faz a mesma coisa e muito mais intensamente. Então eu queria deixar isso claro. E uma última questão, pessoal, para encerrar o episódio e irmos para dicas culturais, é que o Hamas também, isso é muito importante a gente lembrar, que o Hamas ele é consequência do próprio Estado de Israel, porque o Estado de Israel percebeu o desenvolvimento do Hamas lá no início e percebeu que era vantajoso, teoricamente, para eles que os palestinos se dividissem em dois grupos, né? Não fortalecessem só um grupo só. Então, o Estado de Israel financiou o desenvolvimento do Hamas justamente para que dois grupos emergissem dentro dos palestinos e dividissem por tantas forças. Só que eles naturalmente não contavam com que o desenvolvimento do Hamas fosse se tornar tão grande e que houvesse essa força tão estabelecida hoje em dia. Então, a gente encerra aqui, certo, Fábio? Certíssimo. Bom, pessoal, essa foi a nossa contribuição para o debate, essa questão que é tão clássica, infelizmente, pelos maus motivos, né? Sempre está na discussão, mas espero que vocês tenham gostado, espero que nós tenhamos trazido algum tipo de informação nova a vocês, a novos tipos de pensamento que possam contribuir para o debate, evidentemente. Então, bom, sem mais delongas, vamos já para as nossas dicas culturais. Então, pessoal, minha dica cultural, uma só, é o vídeo do canal no YouTube História Cabeluda, um historiador de fato muito competente. O vídeo é especial Palestina, 2 pontos. Quando é legítimo se defender. O vídeo de 2 dias atrás e muito, muito bom, muito, muito rico em detalhes históricos. Vai lá, Thiago. Minha indicação não tem muito a ver com o assunto. É a série spin-off de The Boys que chama Gen V, que está indo para o seu quinto episódio no Amazon Prime. Então essa é a minha indicação. O Fábio tá no mudo. Ui, eu peço desculpas, eu sempre cometo esse erro. Mas enfim, minhas dicas culturais vão ser um pouquinho maiores do que do que os meus colegas. Vão ser 2 filmes e um livro. O primeiro é o filme Munique, que conta a história dirigida pelo Steven Spielberg sobre o massacre de Munique e a resposta que o Mossad teve, né, de perseguir aqueles que cometeram os crimes de 1973, das Olimpíadas de Munique. E depois, um filme recém-lançado da Golda Meir, que é uma história extremamente enviesada, tentando aliviar um pouco a barra dela, mas você olhando e fazendo as respectivas ressalvas, é um filme muito interessante, que conta principalmente sobre a Guerra do Yom Kippur. E, por fim, um grande historiador palestino, que é o Eduardo Said, o orientalismo, onde ele consegue literalmente mostrar o quanto essa ideia de orientalismo é uma criação completa do Ocidente. Enfim, pessoal, essas são as dicas culturais. Agradeço a você que chegou até aqui ao final. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. E não se esqueçam de convidar para o almoço de domingo com a família. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem e viva a Palestina. Tchau, tchau, pessoal.